Os mangás estão cheios de personagens poderosos, com transformações tão chamativas que são até difíceis de adaptar para anime. E hoje eu te trouxe uma lista com 10 dessas formas bizarras de poder que estão prestes a chegar nos animes, mas que você não está preparado para ver em tela. Fala galera, Thiales Barros aqui. Sukuna da Era Heian. Já quero começar falando do Rei das Maldições, de Jujutsu Kaisen, que no arco de Shinjuku finalmente mostra sua verdadeira face, ao tomar sua forma monstro lá da Era Heian. Essa real forma do Sukuna aparece logo depois que o vilão derrota o Hajime Kashimi e recebe sua poderosa arma que controla raios. A forma é grotesca, seu porte físico é maior do que um feiticeiro musculoso como Hakari, por exemplo. Possui uma máscara parcial no rosto, 2 olhos esbugalhados do lado direito da face e mais 2 olhos do lado esquerdo. Nessa forma, o Sukuna ainda possui 4 braços e uma boca gigante na barriga, que serve tanto para parar ataques com espadas, como ele fez se defendendo do Yuta, quanto para devorar um inimigo, coisa que ele ainda deve fazer em algum momento dessa batalha. Já a vantagem dos braços é meio óbvia, pois ele consegue recitar encantamentos e ativar técnicas enquanto luta no taijutsu ou usa o seu desmantelar. O mangá não deixa claro se ele recebeu o upgrade de força e velocidade ao reencarnar no seu corpo original, mas pelos inimigos que ele já enfrentou e venceu, que aliás eram especialistas em ambos, como a Mark Zenin, que possui a total restrição celestial, fica claro que o Sukuna ficou mais poderoso em sua forma final. O problema é passar toda a ameaça que essa aparência grotesca transmite no mangá para o anime. Asta no modo União. A primeira fase do anime de Black Clover acabou em 2021, durante o arco de Spade, com apenas 170 episódios. E apesar da gente ter visto a parte que o Asta começa a ser treinado pelo vice-capitão dos Touros Negros, a fim de conseguir fazer um vínculo com seu demônio, o anime se encerrou antes com vários ganchos, deixando a gente curioso para ver tanto as consequências da captura do Sukehiro Yami, como também o modo União, a nova transformação que o Asta ganhou lá no mangá, depois de fazer um pacto com o Lib. Com o modo União, o Asta ganhou uma aparência totalmente negra, com detalhes vermelhos, chifres, asas e caudas de demônio. Mas não é só sua aparência que muda, porque sua força, velocidade, agilidade e anti-magia são potencializadas, a ponto dele conseguir bater de frente com inimigos poderosos. Porém, isso tem um preço, e a transformação, assim como o modo de chakra do Naruto, só dura cerca de 5 minutos, e deixa o Asta e o Lib exaustos depois disso, tendo que esperar um longo tempo até poderem se fundir de novo. Só que isso pode ser burlado com uma união parcial, de um braço ou uma perna, que além de estender mais esse tempo, potencializa ainda mais o poder dos golpes. Por causa da aparência totalmente negra que o Asta ganha nesse modo, talvez seja difícil para a animação ter uma estética fluida, principalmente durante as lutas, e que faça jus ao visual fantástico do modo União que o mangá entregou, mas eu estaria mentindo se não dissesse que eu estou muito ansioso para ver essa transformação animada. E pelos rumores de continuação do anime de Black Clover, isso deve acontecer daqui a pouco, em 2025. Kaiju número 9. O grande vilão de Kaiju número 8 é bizarro, não só pelos seus objetivos de acabar com os humanos e povoar o mundo de Kaijus, mas também de aparência, porque ele lembra muito aqueles mortos-vivos grotescos de The Last of Us, que dão medo só de olhar. Em Kaiju número 8, o vilão usa sua inteligência e poderes para atacar a força-tarefa e as cidades, criando e controlando outros Kaijus poderosos. Só que o protagonista consegue derrotar ele a ponto do vilão fugir por muito pouco. O problema é que logo depois, o Kaiju número 9 absorve um personagem importante, que eu não vou falar aqui para não dar spoilers, ficando muito mais poderoso e ganhando uma aparência tunada que até lembra um pouco o dragão de 1 estrela de Dragon Ball GT, só que é muito mais assustador e que talvez não funcione tão bem no anime. Armored All Might. Quando o mundo achou que tinha perdido seu maior herói e o principal ícone de esperança, ele voltou, só que de forma bem inusitada. Armored é uma super armadura criada pela jovem cientista Melissa, usando todos os recursos possíveis e gastando até o último centavo da fortuna do All Might. Tudo para que ele pudesse lutar outra vez e ajudar os seus alunos na batalha final contra o All for One. O blindado, que claramente é inspirado na armadura do Homem de Ferro da Marvel, possui vários poderes legais, que inclusive são nomeados em homenagem aos alunos da classe 1A. A questão é que eu não sei se a Armored vai funcionar tão bem assim no anime, já que além de fugir da proposta e personalidade do próprio personagem, ela pode facilmente ficar tosca, a ponto de todo mundo odiar esse retorno inesperado do grande All Might, Hajime Kashimi. Antes mesmo do Sukuna ganhar sua forma original, Hajime, um feiticeiro de 400 anos atrás, trazido de volta pelo Kenjaku para lutar no jogo do abate, chegou no campo de batalha com sangue nos olhos, para chutar o Rei das Maldições com vontade. E para isso, ele usou até a sua transformação mais poderosa, chamada de Besta Mítica Amba. A técnica inata de Hajime reconstrói a carne do seu corpo para despertar a eletricidade, que é convertida de energia amaldiçoada, e em troca, o seu corpo ultrapassa os limites de um corpo humano, ganhando força, velocidade e um controle maior de energia amaldiçoada, além do limite, ganhando uma aparência bizarra de pura eletricidade, que eu não sei se estamos preparados para ver em anime. O porém é que essa técnica força o corpo ao limite e em pouco tempo ele entra em colapso, ou seja, a transformação é uma espécie de último recurso, que acabou não funcionando contra o Sukuna, mas que foi bem legal de ver lá no mangá. Thomas André.
Em Solo Leveling, antes do Sun Jin-woo se tornar o caçador mais forte de todos, esse título era de Thomas André, que não foi abençoado pelo sistema, mas ao receber um segundo despertar, ele foi tido como o mais forte entre os humanos. O cara era tão forte que, além de espancar os caçadores classe S como se fossem nada, ele ainda foi capaz de derrotar o dragão mais sinistro e poderoso da obra, o que fez dele o caçador de rank nacional mais reconhecido. Mas quando o bicho pegou mesmo e ele não foi capaz de solar o Sun Jin-woo no auge, ele apelou para o seu último recurso, o modo governante, uma armadura de energia que envolve o seu corpo em um manto de luz amarela e que eleva todos os seus poderes além do limite. E isso foi possível porque ele também era o receptáculo de um dos governantes, que são uma das raças mais poderosas de Solo Leveling. Com essa transformação, o Thomas André ganha a maior defesa da obra, porque além dele ter sobrevivido aos golpes do Sun Jin-woo, fazendo o protagonista até ferir as suas mãos, o caçador ainda foi capaz de resistir aos cortes do Rakan, um dos 9 monarcas, o que ficaria um espetáculo em forma de anime, se não fosse a comparação inevitável com o Saiyajin de Dragon Ball. Psychos Cósmica. Durante o arco da invasão dos heróis ao QG dos monstros, lá em One Punch Man, conhecemos a Psychos, uma das mais poderosas no quesito poder psíquico, que secretamente manipulava a associação dos monstros para dominar o mundo. Enquanto os heróis da associação dominavam os vilões, a Psychos é totalmente derrotada pela Tatsumaki, e é aí que a vilã apela e se funde com o Orochi, o monstro mais poderoso do seu grupo. E como se não bastasse isso, ela ainda recebe os poderes de Deus, o que faz dela uma oponente bem mais difícil de ser superada. E isso desemboca em uma luta espetacular contra a Tatsumaki, que dizima a cidade Z completamente. O problema é que a sua aparência muda de um monstro obeso de múltiplos braços para uma mulher gigante, praticamente sem roupas, lutando nos céus da cidade. E o seu visual se torna bem apelativo, de forma que eu tenho até minhas dúvidas se isso não será censurado pelo estúdio de animação que pegou a terceira temporada para adaptar, Sasuke Otsutsuki, Hidari. Se você está acompanhando Boruto Two Blue Vortex, deve ter visto que o Kishimoto trouxe uma versão maligna do Sasuke Uchiha, chamada de Hidari, ao lado de outros vilões bem poderosos. Além de possuir 2 Rinegans, o Hidari parece ter todos os poderes e técnicas do Sasuke, o que pode dar trabalho para muita gente. A questão é que, pelo que já vimos das lutas dele, o vilão consegue mudar partes do seu corpo para transformar em armas e também no que ele quiser, o que lembra muito aquele vilão de Exterminador do Futuro 2, que se for mal adaptado, vai ficar bem tosco no anime. Rei Formiga Beru. Outro personagem que ninguém tá preparado para ver no anime é o Beru, também de Solo Leveling, que na primeira vez que apareceu, meteu medo em geral. Ainda em sua forma viva, como Rei Formiga, o vilão passou o rodo em todo mundo, de caçadores bucha até os caçadores mais poderosos do Rank S, e só não dominou a ilha Jeju porque o Sun Jin-woo apareceu para lutar com ele. A batalha foi até equilibrada, porque enquanto o Jin-woo batia, o Rei Formiga apanhava, até que o caçador mais forte finalmente derrotou o vilão e o transformou em uma de suas sombras mais poderosas. Agora, como Beru, a Formiga do Capeta não só falava, como continuava tão poderoso quanto em sua forma viva. A questão é que a sua personalidade muda totalmente, de uma coisa séria e sinistra para outra fofinha e descontraída, se tornando um dos alívios cômicos da série. E é por isso que eu digo que não estamos preparados para ver esse Beru zoeiro em tela. Garou Cósmico. O Garou, também conhecido como Caçador de Heróis, começou a ser desenvolvido logo no início da segunda temporada de One Punch Man, que depois de virar o pupilo do Silver Fang, acabou passando para o lado negro da força, e dando muito trabalho tanto para o Bang quanto para a Associação de Heróis, que passou a caçar ele, e logo depois ser caçada por ele. Suas ações tiveram consequências, tanto na segunda temporada, e podem ter até além da terceira, porque além de ganhar a habilidade de evoluir e dominar a monstrificação, ele recebeu também os poderes de Deus, e foi assim que ele ganhou a sua transformação cósmica, que foi capaz de bater de frente até mesmo com o poderoso Saitama. No modo cósmico, o Garou veste um GIF do universo, que pode ficar tenebroso no anime, mas que em compensação dá a ele habilidades bem legais, como super velocidade, super força, aberturas de portais dimensionais, radioatividade, invulnerabilidade, manipulação do tempo, avaliação da força do inimigo e a mais apelona de todas, na minha opinião, copiar as técnicas dos inimigos e aprimorar elas para poder usar como sua, logo depois, como ele fez copiando até mesmo a força assustadora do Saitama, que teve até um pouquinho de dificuldade para se livrar do vilão. Por causa disso, Saitama vs Garou é uma das lutas que eu mais quero ver em anime, mas eu fico na dúvida se estamos mesmos preparados para ver essa aparência bizarra do Caçador de Heróis em anime. Mas e você? Qual outro personagem de mangá que não estamos preparados para ver em anime? Deixa seu comentário, que continuamos o debate aqui embaixo. E eu vou te deixar agora com a minha última análise do mangá de One Punch Man, e até fala um pouco de um novo vilão que parece bastante com o Garou Cósmico, e eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu!